Amém? Obrigado, Pai, pela Tua presença tão poderosa e linda nessa noite, neste lugar. Nós te amamos muito. Abra sua Bíblia comigo aí em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos 10 e 17. Eu vou ler na nova versão transformadora. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, ou quiser me ouvir, fique à vontade. O texto diz assim: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. E o homem respondeu: mestre, eu tenho obedecido a todos estes mandamentos desde a minha juventude. Com amor, diga com amor. Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Espírito Santo, vem. Vem Espírito de revelação, vem Espírito de entendimento, de discernimento. Vem sobre nós nessa noite. Nós queremos desfrutar da realidade, da revelação da Tua palavra. A minha oração é para que todos nós sejamos impactados pelo Teu poder, a Tua presença e o Teu amor sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Nós temos uma mensagem, carregamos uma mensagem, e essa mensagem é de relacionamento com o Criador, com o Pai. Hoje nós já fomos envolvidos pelo amor do Pai em meio à adoração. Cada vez que nós estamos expostos à presença dEle, algo incrível acontece. Cada vez que nós nos colocamos intencionalmente na presença dEle, abrimos o nosso coração, algo realmente incrível acontece. Ele quebra as cadeias do nosso coração. E hoje eu sei que nós tivemos a oportunidade, muitos de nós vivemos realmente um tempo incrível na presença e no amor do Pai, amém? Então nós falamos de relacionamento, nós falamos de amor, nós falamos de graça. Hoje nós vamos celebrar a ceia também. Mas eu preciso falar com você um pouquinho, eu queria conversar hoje com você sobre qual é a expectativa, ou com que expectativa nós temos nos achegado até Jesus. Como é que nós temos os nossos encontros com Ele? Como é que nós temos nos comportado diante dEle? Eu vou ser bem breve na minha mensagem hoje, mas preste atenção. Aqui nós vemos um texto de um jovem, uma passagem que um jovem chega até Jesus, e ele pergunta algo, ele diz assim: bom mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Entenda o contexto que Jesus estava vivendo ali. Multidões seguiam Jesus, porque ele fazia muitos milagres e maravilhas. Ele abria os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, levantava os paralíticos, ressuscitava os mortos. Muitos vinham até Jesus porque eles queriam ver os sinais, as maravilhas. Muitos enfermos estavam em volta dele porque queriam ser curados. Muitos estavam sendo libertos e queriam ser libertos. Por isso aquela multidão em volta de Jesus. Nesse contexto também estavam os religiosos, que ficavam rebatendo Jesus o tempo todo e tentando provar que ele não era o Messias enviado, que ele não era o Filho de Deus, discutindo as atitudes de Jesus, baseando numa religião, em comportamentos, em regras, em panoramas ou em paradigmas, ou em áreas ou em situações que foram aprendidas e ensinadas por homens. Nesse contexto havia muitos religiosos ali perseguindo Jesus. E eu quero propor para você que muitas vezes nós somos assim. Nós estamos tentando, de alguma forma, encaixotar o agir de Deus. Eu quero propor algo para você aqui como panorama, pano de fundo dessa mensagem.
E se eu ferir a sua experiência evangélica com isso que eu vou dizer, eu atingi meu objetivo. Tá bom? Então fica tranquilo. Pega a sua Bíblia impressa aí, ou a sua Bíblia virtual na sua mão. Você que está com seu smartphone, você que está com a sua Bíblia impressa, pega ela na sua mão assim. E olha bem para ela, olha bem para o texto aí que você acabou de ler. Dá uma olhadinha assim. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Toda ela. Toda a Bíblia, toda a Escritura é proveitosa. Não há nenhuma parte da Bíblia que deve ser ignorada. Esqueça essa história que o Antigo Testamento ficou para lá e que agora nós vivemos a Nova Aliança, então é só o Novo Testamento. Toda a Escritura é proveitosa, toda ela é inspirada por Deus. Mas eu quero propor algo para você nessa noite. Então, diante dessa verdade, quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor da Bíblia? Deus, o Espírito Santo, amém? Ele é o autor da Bíblia. Eu quero propor para você que o autor é maior do que o seu livro, amém? O autor tem muito mais para revelar do que o que está escrito aqui. E se você mergulhar num relacionamento com Ele, Ele vai te dar revelações que vão mudar a sua vida, porque Ele quer falar com você como Ele falou com os homens que foram inspirados para escrever este livro. Nós temos que ir além da Bíblia, nós temos que ir além deste livro. Este livro é o start da nossa vida com Ele. Aqui neste livro estão verdades que nos levam até Ele. Mas a minha pergunta é, e é isso que tem realmente me motivado a ir mais fundo: o Espírito Santo inspirou a Bíblia, mas quem foi que escreveu essa história? Os homens de Deus, amém? Paulo nas suas cartas, os apóstolos, aqueles que caminharam com Jesus, não é? Os profetas, muitos homens de Deus escreveram isso aqui. Eu quero propor para você que você é um homem de Deus que está escrevendo a história com Ele nessa geração. Você é uma mulher de Deus inspirada por Ele para escrever a história do Senhor nessa geração. Coisas que não estão aqui serão escritas por mim e por você nessa geração. Milagres que não estão aqui serão escritos por mim e por você nessa geração, porque nós somos os homens de Deus nesse tempo. Aqui está a referência para a vida cristã, mas não está o fim dela. Neste livro está a referência para a vida cristã e ferramentas para que você tenha uma vida e um caráter de Cristo, mas não é o fim. Aqui tem que ser um incentivo para que você escreva a sua história com Deus, amém? Não é o conhecer das Escrituras que vai, meu Deus, quando eu vejo vocês olhando para cá, eu já sei que o copo está balançando. Não é o conhecer das Escrituras que vai te fazer um homem e uma mulher de Deus, é o viver as Escrituras, é escrever a sua história com Ele. Quantas experiências você tem tido com o Senhor? Nós vamos ter um tempo especial aqui. A partir do próximo culto nós vamos começar a contar e trazer aqui para cima e ler os testemunhos do que Deus tem feito. Muitos de vocês têm me procurado para testemunhar o que Deus tem feito. Nós vamos celebrar as nossas vitórias, porque essa é a história que nós estamos escrevendo nesse tempo, amém? Essa é a história que você está escrevendo. As próximas gerações vão falar sobre você. As próximas gerações vão falar do que você viveu na sua vida com Cristo, no evangelho de poder, um evangelho vivo, um evangelho que transforma a situação da sociedade onde você está inserido. Jesus veio como exemplo para mim e para você. E qual era a ênfase do ministério de Jesus? Dar vista aos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, libertar os cativos e oprimidos e pregar a boa notícia do reino de Deus. Esse é o envio que está sobre mim e sobre você. E aí depois de Jesus, os 12, depois os 70, e depois os 120, depois milhares e milhares de discípulos de Jesus, e nós estamos aqui hoje como quem? Espectadores do evangelho? Discípulos de Jesus que continuam escrevendo a história junto com o Espírito Santo. Essa é a nossa realidade. Essa é a minha realidade. Então entenda, havia um grande alvoroço acontecendo naquele tempo. E Jesus estava pregando a vida eterna, Jesus estava pregando o reino de Deus, Jesus estava pregando a salvação. E então esse jovem religioso chega correndo até Jesus, se prostra diante dele e diz assim: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Existem duas áreas que eu quero pensar nesse primeiro versículo com você. O primeiro
O jovem chega diante de Jesus, se prostra diante dele e diz: bom mestre. Qual que era o contexto? Existiam muitos mestres da lei ali naquele tempo, muitos que ensinavam a lei, muitos que ensinavam a religião naquele tempo. Então aquele jovem reconhece em Jesus um mestre, alguém que estava ensinando algo. E ele chega diante de Jesus e diz: bom mestre. Por que Jesus diz assim para ele? Por que você está me chamando de bom? Só um que é bom é Deus. Por que é? Você já começou a pensar sobre isso? Talvez você já tenha escutado essa mensagem dezenas, centenas de vezes, mas você já começou a pensar, por que é que Jesus disse assim para ele? Por que você está me chamando de bom? Porque no contexto, os mestres da lei eram intocáveis, eles se mostravam para a sociedade sem falha, sem defeito. Quantas vezes você viu Jesus criticando os mestres da lei, dizendo: não sejam como os mestres da lei, os fariseus, que ficam na beira das esquinas com as mãos levantadas, orando em voz alta para que todos os vejam. Não sejam como os hipócritas, os mestres da lei, que jejuam aí, não penteiam nem o cabelo, né? Fica aquela cara: o que está acontecendo? Estou jejuando. Luta. Os mestres da lei eram referenciais, intocáveis, endeusados. Então Jesus estava quebrando algo na mente daquele jovem. Por que você está me chamando de bom? Jesus estava fazendo aquele homem pensar com essa questão, com esse questionamento. Jesus estava dizendo assim para ele, nas entrelinhas: eu não sou como os sacerdotes que você está acostumado a ver. Eu não sou um sacerdote no padrão que você está acostumado a ver. Eu quero iniciar a aplicação dessa mensagem perguntando para você: qual é o padrão de Jesus que você tem na sua vida? Como você enxerga Jesus? Ou como ensinaram você a enxergar Jesus? Talvez a sua vida cristã, a sua vida religiosa, a sua vida evangélica, não sei como você chama a sua religião, diz para você que Jesus é alguém santo, tá verdade, poderoso, é verdade, que pagou o preço para os seus pecados, é verdade, mas que você o fere e você merece ou não o amor dele, dependendo da forma que você se comporta. Talvez o seu padrão de Jesus diz que quando você erra, você merece menos o amor dele. Quando você peca, você merece menos o amor dele. Depois que você começou uma vida no Evangelho, então agora você foi justificado, santificado, então os seus pecados ferem o amor que Jesus tem por você. Então você não merece mais ser amado. Eu cansei de aconselhar jovens feridos, porque eles não se achavam mais merecedores do amor de Cristo. Mas eu quero te lembrar algo: Jesus morreu por você antes de você saber quem Ele era. Ou seja, o padrão do amor dele não está condicionado ao nosso comportamento. Ele nos ama e ponto, independente do nosso comportamento. Apesar de quem nós somos, Ele nos amou primeiro. Você nunca poderá fazer nada para merecer o amor de Cristo. Ele te ama incondicionalmente. Esse jovem chegou diante de Jesus e disse: bom mestre. Jesus falou assim: não, eu não sou sacerdote nesse padrão que você está pensando aí. Só existe um que é bom, e é Deus. Eu proponho para você que Jesus ali, fazendo aquele jovem pensar, disse assim, quis dizer para ele assim: será que você conhece Deus diante disso que eu te falei? Será que você consegue agora pensar e saber se você realmente conhece Deus? Ou seja, se Deus não está no padrão que eu tenho vivido, então que Deus eu tenho conhecido? Se Deus não me olha segundo os meus erros e acertos, então que Deus que eu estou conhecendo? Se Deus não está olhando para mim com um olhar de condenação, então qual é o Deus que eu estou servindo? E aquele jovem pergunta para Jesus: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Eu confesso para você que eu não preparei essa mensagem para te dar uma cajadada gospel, mas às vezes eu não consigo, porque o Espírito Santo não deixa, porque a correção faz a gente crescer, amém? Não é assim? O jovem disse assim: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Eu imagino Jesus olhando para ele e falando assim: menino, você não sabe de nada, não está sabendo de nada, esse menino, como ele foi mal ensinado. Primeiro ele chega aqui e quer me colocar no padrão desse mundo, logo eu.
Filho de Deus. Depois ele pergunta: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Se você pudesse fazer, eu não precisava estar aqui. Entende isso? Às vezes nós olhamos assim para o Evangelho: o que eu posso fazer para ser salvo? Não, eu tenho uma cartilha, eu preciso me comportar assim, 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 assim. Essa é a realidade da vida evangélica. Então eu tenho que ser assim, porque aí eu garanto a minha salvação. Já viu isso? Eu garanto, aí eu estou salvo, porque eu estou num padrão, eu estou me comportando direitinho, eu estou obedecendo as regras direitinho, então eu estou, quando Jesus vier, meu nome vai estar na lista daqueles que foram santos, não é? Superiores aos outros. Conquistei a minha salvação. Está aqui, Jesus, o meu relatório, não falhei no dízimo 1 mês, olha lá no e-mail do anjo lá, eu mandei o relatório dos meus dízimos, está lá. Olha lá, Jesus, eu evitei a todo custo ter amizade com gente que não era da igreja. Porque esse negócio de gente que não é da igreja, isso aí é gente pecadora, eu não posso me misturar. A gente tem, santidade para cá e os ímpios para lá. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E às vezes nós estamos nos comportando assim: Jesus, eu vou garantir a minha vida eterna. E Jesus estava dizendo: não há um justo sequer. Não há ninguém que possa conquistar a vida eterna. Não há ninguém que possa se salvar. Não há ninguém que possa comprar a sua salvação. Por isso eu entreguei a minha vida para que a graça te alcançasse. E através do meu sacrifício, você pudesse estar comigo todos os dias da sua vida. Não há ninguém, não há um ser humano sequer que possa garantir a sua salvação. E Jesus, mestre em psicologia, disse assim: não, você quer dar a vida eterna? Você quer, né? Você está querendo comprar a vida eterna, é isso? Você quer? Não, você já sabe. Você veio para cá com a resposta pronta. Então, obedece os mandamentos. Não rouba, não mata, não adultera, honra o teu pai e a tua mãe. Por que Jesus disse isso? Eu fico maravilhado com os diálogos de Jesus. Por que Jesus disse isso se ele já sabia que aquele jovem agia desse jeito? Que todo jovem judeu aos 12 anos já conhecia todas as leis de cor e se comportava assim? Por que Jesus disse isso? Aquele jovem já fazia tudo isso e veio até Jesus porque havia algo dentro dele que dizia que ele precisava de algo a mais. Faz sentido isso? Só faz sentido eu ler esse texto se eu entender que aquele jovem veio até Jesus porque ele queria algo diferente. Amém? Ele vem, Jesus diz assim: pode voltar, continua fazendo o que você está fazendo. Consegue entender isso? Por que Jesus disse assim: não, continua fazendo o que você está fazendo, obedece os mandamentos? Porque ele queria que o jovem tivesse certeza de que o que ele estava fazendo não era suficiente. Um encontro com Jesus faz você sair da sua zona de conforto. Um encontro com Jesus faz você refletir como você está caminhando na sua vida com Ele. Um encontro com Jesus faz você pensar se é isso mesmo que você quer viver. Usa 2 segundos aí da minha pregação e responda para você: essa vida que você está vivendo hoje é o ápice da vida que você quer viver com Cristo? Todas as vezes que você se encontra com Ele, Ele sopra no seu ouvido: existe mais, dá para ir mais fundo, dá para ir mais longe, dá para ser mais incrível. Todas as vezes que você se encontra com Ele, Ele diz assim: é muito pouco, eu ainda tenho mais para você, eu ainda tenho mais para você viver, eu ainda tenho maiores desafios para você, eu ainda tenho um conserto na sua vida, eu ainda quero te livrar dessa angústia, eu quero ainda te livrar disso que você tem vivido, que tem te paralisado. Todas as vezes que você se encontra com Jesus, Ele faz você pensar como é que você tem vivido a sua vida com Ele. Então Jesus disse assim para aquele jovem: obedeça os mandamentos. O jovem pensou por alguns segundos e falou assim: não, mestre, eu vim aqui porque isso não tem sido suficiente. Essa é a minha versão, tá? A minha tradução, tá bom?
Eu vim aqui porque apenas obedecer os mandamentos não tem sido suficiente. Eu estou aqui prostrado diante de você, porque o que eu tenho feito não tem me trazido certeza, não tem me dado paz. A proposta de Jesus para mim e para você é paz completa. A proposta de Jesus para mim e para você é satisfação completa. Se você está vivendo algo diferente disso, Jesus ainda tem mudança para fazer na sua história. A proposta de Jesus para mim e para você é vida abundante, mas não é em uma área. Não é em uma área. Não é satisfação profissional e frustração emocional. Não é satisfação financeira, frustração nos seus relacionamentos naturais. Não é satisfação nas áreas que os homens acham que é importante e frustração no seu relacionamento com o pai. Ele diz assim: eu vim para que você tenha vida plena. Eu vim para que você tenha vida abundante. Eu vim para que você tenha vida completa. E o questionamento do Espírito Santo sobre mim e você nessa noite é: será que nós estamos vivendo vida completa? Será que nós estamos vivendo vida plena? A atitude desse jovem o levou até uma oportunidade de mudança. E aqui eu quero começar a aplicar a mensagem na sua vida, no seu coração. A atitude deste jovem o levou a uma oportunidade de mudança. Ele saiu da sua zona de conforto e se ajoelhou aos pés de quem? De Jesus. Ele deu um passo, dizendo que ele não se conformava com a situação que ele estava vivendo, e se prostrou aos pés de Jesus. Imediatamente Jesus começou a confrontá-lo com as verdades do reino. Imediatamente Jesus começou a confrontá-lo com as verdades do evangelho. Imediatamente Jesus começou, como ele é especialista nisso, a arrancar a religião da cabeça daquele menino. Começou a cavucar a mente daquele menino e tentar arrancar a religião da cabeça dele. Se você for louco o suficiente para continuar vindo nos cultos aqui de domingo à noite, é isso que o Espírito Santo vai fazer com você: arrancar a religião da sua cabeça. Porque nós não estamos aqui para viver uma religião, nós estamos aqui para viver um relacionamento com o Pai. Nós não estamos aqui para viver um pode e não pode, uma cartilha de regras. Nós estamos aqui para conhecer o coração daquele que nos amou primeiro. Porque as regras não podem te levar até Ele, mas um coração quebrantado e uma atitude, fruto de arrependimento, pode te levar à revelação do amor do Pai por você. Aquele jovem tomou uma atitude de se prostrar aos pés de Jesus e dizer: eu não estou conformado com o que eu estou vivendo. Essa atitude colocou em um lugar de exposição, numa oportunidade de transformação. Você saiu da sua casa hoje e veio até este lugar. Essa sua atitude colocou você em uma oportunidade de transformação. Essa sua atitude de estar me ouvindo nessa noite, você poderia estar ouvindo tantas outras coisas interessantes lá na Rede Globo, não é verdade? Essa sua atitude de estar aqui me ouvindo nessa noite te colocou em uma oportunidade de transformação. Mas o que eu quero trabalhar no seu coração e na sua mente agora é que estar numa oportunidade de transformação não é ser transformado. Vou repetir, para você guardar aí na sua mente. Estar em um lugar de oportunidade para transformação não é ser transformado, porque a transformação vem quando você decide, aceita, reconhece e muda de direção. Jesus disse assim para aquele jovem: obedece os mandamentos. O jovem respondeu o que para ele, que está aí na sua Bíblia? Mestre, tudo isso eu já tenho feito desde a minha mocidade, desde a minha infância, desde a minha juventude. Obedecer às regras, eu já tenho feito. Isso aí, o quê? Obedecer os mandamentos? Isso aí já tenho feito, eu obedeço. Pode perguntar lá para o sacerdote, pergunta lá para os mestres da lei se eu não sou uma referência, pergunta lá para o meu pastor se eu não sou um moço de Deus, pergunta lá para o meu líder se eu não sou um ministro ungido no altar, pergunta lá para o meu líder se eu não sei orar, se eu não oro em línguas. Essa é maravilhosa. Pergunta lá para as pessoas que me conhecem na igreja se eu não oro em línguas. E aquele jovem estava dizendo: mas mestre, eu já faço isso,
Eu já obedeço os mandamentos? Eu já sou um bom religioso? E incrivelmente, apaixonadamente, desesperadamente, o texto diz com clareza que Jesus olhou para ele e o amou. Mas o amou por quê? Porque o objetivo de Jesus em fazer ele pensar tinha sido alcançado. O que o jovem estava respondendo para Jesus? Eu vim aqui, olha, acompanha comigo aqui, eu quero propor isso para você. Pensa comigo sobre a realidade desse texto. Olha o jovem pensando, bom, eu vim até aqui porque eu reconheço que a minha religião não tem me feito completo. Eu ajoelhei nos pés desse homem, ele disse para mim que ele não é bom, só Deus é bom. Bom, então ele não é um sacerdote como os outros, porque o outro sacerdote diz assim, isso mesmo, vai, ajoelha mais aí. Então ele está mudando alguma coisa aqui. Não, ele disse para mim que se eu quiser conquistar a vida eterna, eu tenho que obedecer os mandamentos. Mas isso eu já tenho feito. Eu quero propor para você que Jesus estava tentando ensinar algo para esse jovem, dizendo assim: avalia aí, se isso que você está fazendo, tem feito desde a sua infância, é suficiente. Quando aquele jovem disse, isso eu já tenho feito, eu quero propor que Jesus disse assim, agora ele entendeu que isso não é suficiente. Então Jesus o olhou com um olhar de amor e disse, se você quer a vida eterna, falta uma coisa a fazer. Eu vou ler na minha versão aqui com você. Versículo 21. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse, ainda há uma coisa que você não fez. Ainda há uma coisa que você não fez. Frequentei a igreja a minha vida toda. Eu vivi a igreja e respirei a igreja a minha vida toda. E mais ou menos aos 20 anos de idade, o Espírito Santo fez essa pergunta para mim. Ele fez essa afirmação para mim. Ele disse assim, ainda há uma coisa que você não fez. E eu pensar nessa afirmação mudou a minha história para sempre. E essa é a aplicação que eu quero fazer no seu coração hoje. Jesus disse para aquele jovem, ainda existe uma coisa que você não fez. E essa coisa é entregar o seu coração completamente para mim. Essa coisa é não olhar para mim. E eu já falei sobre isso, é uma expressão que eu ouvi, que muitos cristãos hoje estão abraçando Jesus com as mãos no bolso dele, querendo obter algum benefício. E o Senhor disse assim para aquele jovem, ainda há uma coisa que você não fez, e essa coisa é entregar o seu coração para mim e depender somente de mim. Mas não está escrito isso na sua Bíblia? Está escrito isso aí na sua Bíblia ou não? Não, né? Na sua Bíblia está escrito assim, ainda há uma coisa a fazer, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e depois terá um tesouro nos céus, então vem e segue-me. Eu vou traduzir na versão contemporânea, ainda há uma coisa que você não fez, dá o seu coração para Ele. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque Jesus, numa palavra de conhecimento, dom do Espírito Santo, recebeu uma revelação de Deus, que o coração daquele jovem estava preso no dinheiro. Jesus teve uma palavra de conhecimento naquele momento, o Espírito Santo soprou assim no ouvido de Jesus, esse jovem tem o coração dele preso no dinheiro, ele é avarento, ele é arrogante, ele é mesquinho. Palavra de conhecimento, Jesus disse assim, já sei, por que você está aqui? Vai, tira o seu coração do dinheiro, e depois vem e me segue, você vai ter um tesouro nos céus. Eu quero propor para você que Jesus não estava preocupado se ele realmente ia vender tudo ou não, se ele ia dar aos pobres ou não, ele estava realmente com expectativa, de que aquele jovem ia olhar para ele e falar assim, entendi, mestre, não há nada mais importante do que a minha vida eterna, se eu tenho que vender tudo que eu tenho, para ter a vida eterna, então eu farei. E Jesus ia dizer para ele, como Deus fez com Abraão, ei, não faças tal, agora eu conheci o seu coração,
Talvez, se aquele jovem tivesse levantado e falasse assim: sim, Senhor, eu quero preencher o vazio que existe no meu coração, vou vender tudo que eu tenho, nada disso importa se eu não tiver a vida eterna. Talvez Jesus tinha olhado para ele e falado assim: não, filho, não precisa fazer isso, eu já entendi que você entendeu a realidade do reino. Pegue as suas finanças e seja generoso, abençoe os pobres, abençoe os necessitados, seja um multiplicador das suas finanças, porque o reino de Deus chegou até você. A avareza foi quebrada, a arrogância foi quebrada, a mesquinhez foi quebrada, o reino de Deus chegou. Por que é que eu disse que o centro dessa mensagem é estar exposto a um ambiente de transformação, não é ser transformado? Porque aquele jovem ouviu de Jesus o que ele precisava fazer, se levantou, virou as costas e foi embora. E o texto diz: porque ele era muito riquíssimo, ou porque ele tinha muito dinheiro, ou porque ele tinha muitos bens, e o coração dele estava no dinheiro. Talvez você esteja há anos entrando e saindo de um lugar como esse. Talvez você esteja há anos sentando numa cadeira ou num banco e ouvindo algo como isso que eu estou dizendo para você hoje. Mas hoje você está exposto a uma atmosfera de transformação. E a minha pergunta é: como é que você vai sair daqui hoje? Transformado? Ou aguardando a próxima oportunidade para estar exposto a uma oportunidade de transformação? Hoje Jesus nos trouxe aqui para dizer: ainda falta uma coisa que você não fez, e essa coisa é: entregue o seu coração completamente a mim, e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e seja meu discípulo, eu vou te ensinar todas as coisas. Fique de pé.